Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Presbítero Samuel e você está no nosso canal Na Luz das Escrituras Sagradas. Hoje nós estaremos trazendo uma palavra para edificar e fortalecer a tua fé na presença do Senhor. Bora lá para o vídeo. A passagem bíblica que o Senhor colocou no meu coração é o momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Não bastava Pedro dizer que não andava com Jesus, mas também afirmava não o conhecê-lo. Enquanto Pedro está se justificando para aquelas criadas que ele não andava com Jesus, que ele não era discípulo de Jesus e que ele não conhecia a Jesus, Jesus está dentro do sinédrio, diante do sumo sacerdote e dos fariseus que estão ali para julgar e condenar Jesus à morte. Enquanto Pedro, do outro lado, está negando a Jesus por 3 vezes diante de pessoas simples que eram as criadas do sumo sacerdote. Pedro nega a Jesus. Após 3 anos em andar com Jesus, ouvir as palavras de Deus através de Jesus, contemplar grandes milagres, mesmo Jesus escolhendo ele para ser um dos seus discípulos, Pedro categoricamente afirma que não andava com Jesus, que não era discípulo de Jesus e que tampouco conhecia a Jesus. É o mesmo Pedro que, quando Jesus pergunta para os seus discípulos dizendo: "E vós, o que dizeis que eu sou?", Pedro se levanta dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E os discípulos que estavam recuando por não suportar a mensagem que Jesus estava pregando, Jesus olha para os seus discípulos e diz: "E vocês também não querem ir embora?" Pedro se levanta e diz: "Para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna?" Este Jesus que tornou um dia frustrante de Pedro e seus companheiros a melhor pescaria de toda a sua vida. Esse mesmo Jesus que estende a mão para salvar e socorrer a Pedro que estava se afundando em meio àquela grande tempestade. Pedro negou a Jesus diante de servas, criadas do sumo sacerdote. Nós não somos melhores do que Pedro, que por causa do medo de perder a sua vida, preferiu negar a Jesus. E nós, com medo de perder privilégios, amizades, relacionamentos, amigos, nós também negamos que nós não servimos a Deus, negamos que nós não temos intimidade com o Senhor, que nós não servimos a Deus. E muitas das vezes nós temos uma vida discreta para não ser chamado de fanático religioso. Preferimos abraçar ideologias satânicas e desprezar os princípios da palavra de Deus, assim negando ao Senhor diante dos homens para agradar, para ter privilégios, para ter regalias. Muitas das vezes negamos a Jesus para não renunciar aos prazeres da nossa natureza carnal. Por isso, uma certa vez, Jesus diz que aquele que confessar diante dos homens, ele também confessaria diante de Deus. Mas aqueles que negassem diante dos homens, ele também negaria diante do Senhor. Essa passagem bíblica, meu querido, não está falando apenas de nós levantarmos a mão e confessar a Jesus como nosso verdadeiro Salvador das nossas vidas. Falar publicamente diante de pessoas que professam a nossa fé, que nós somos cristãos. Isso vai além de uma simples confissão de nossa fé. É cotidiano. Confessar diante dos homens está no nosso modo de viver, que agrada a Deus. É viver em santidade, é viver nos princípios da palavra de Deus, é viver no centro da vontade do Senhor. Confessar a nossa fé é diariamente, é diante dos nossos amigos, é diante da nossa família. Não importa o lugar onde nós estejamos, seja no colégio, na faculdade, no trabalho, é confessar a nossa fé por meio dos frutos que evidenciam a nova vida em Cristo Jesus. É através das nossas obras, das nossas escolhas e das nossas vontades de servir a Deus de todo o nosso coração. Assim, pela nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor, de não se corromper com o sistema mundano, com os prazeres do mundo,
nós confessarmos a nossa fé, permanecendo fiel ao Senhor em meio ao mundo entregue às trevas. Desta forma, no céu, o Senhor irá nos honrar, irá confessar o nosso nome diante do nosso Deus. Por isso, meu querido, não negue a Jesus diante das pessoas. Não negue a Jesus pelos banquetes que o inimigo te oferece. Não troque Jesus por tão pouco, porque a nossa salvação vale muito mais do que os prazeres do mundo. A nossa salvação vale muito mais do que a amizade deste mundo. A nossa salvação vale muito mais do que qualquer regalia, do que qualquer fama, de qualquer reconhecimento que a gente pode ter aqui neste mundo. O céu está preparado para aqueles que evidenciam um caráter cristão diante deste mundo. E que a paz do Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus.